Bom dia a todos. Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu queria convidá-los e quero convidá-los a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Levítico. Livro Levítico, no capítulo 1. Leremos dos versos 1 ao 9, embora nós vamos expor até o verso 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Levítico, capítulo 1, a partir do verso 1. Chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão logo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Pai bendito, nesta manhã que abrimos as Sagradas Escrituras, lemos agora um trecho das suas Sagradas Escrituras. Um trecho que fala sobre Levítico, um trecho que fala sobre adoração, um trecho que fala sobre o Senhor, como o Senhor aceita os louvores, como o Senhor aceita as ofertas das pessoas. Pedimos que o Senhor esteja nos dando entendimento, que o seu Santo Espírito, Senhor, coloque essa palavra nos nossos corações, que nós possamos entender e praticar e aplicar às nossas vidas. Nós oramos assim e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, com certeza muitos de nós, quando chega no terceiro livro da Bíblia, Levítico, no começo do ano, e faz aquela proposta: eu vou ler a Bíblia toda em um ano, se depara com Levítico. Quem não se deparou com as questões, regras alimentares, com o prurido que sai dos corpos das pessoas e sobre tantas emissões que o livro vai falando. Assuntos que empolgam, não? Ou não? Bom, mas para isso, meus irmãos, para que os leitores do século XXI, o livro de Levítico pode parecer algo estranho, mas nós queremos mostrar aos amados irmãos que é um livro importante, é um livro fundamental para que nós entendamos o sacrifício de Cristo, que nós entendamos a adoração que Deus aceita e a adoração que é agradável ao Senhor. Por isso que o livro é fundamental. Como não falarmos que um Deus santo, 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 aceita um louvor de lábios impuros, de pecadores? Então, quando nós olhamos o livro de Levítico, que Moisés sendo chamado, e Deus fala: Moisés, é assim você falará à congregação de Israel.
temas importantíssimos. Quando nós terminamos o livro de Êxodo, no capítulo 40, versos 34, que nós observamos, meus irmãos? Observamos o seguinte texto: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, um Deus que já estava habitando ali no meio do povo, um Deus que queria aceitar os louvores e as ofertas de um povo, mas esse povo era pecador. Por isso que 3 temas são fundamentais no livro de Levítico. Guarda isso nas suas mentes. O primeiro aspecto importante no livro de Levítico é a presença divina. Olhemos, meus irmãos, onde está o tabernáculo? Deus habitando no meio do povo. Deus habitando ali no tabernáculo, na tenda. Ele estava entre as tribos de Israel. Então, aquele acesso a Deus não devia ser aceito por pecadores. Deveria ter, então, uma forma de que as pessoas adorassem e fossem expiados os seus pecados. E essa expiação era uma vez por ano, expiação dos pecados por toda a tribo de Israel. Qual o segundo tempo que nós olhamos aqui, o segundo tema que nós olhamos aqui no livro de Levítico? Deus chama o seu povo para ser santo, separado, santo, santo, santo. E nós, pecadores, pecadores, pecadores. E esse Deus santo, que nos refere à nossa natureza moral, espiritual, à nossa pecaminosidade, nós estamos, e como nós vamos adorar esse Deus, como nós vamos ofertar esse Deus, sendo nós pecadores? Veja, então, a importância desse livro de Levítico. Primeiro, a presença divina. Segundo, a santidade. E um terceiro, meus irmãos, é a expiação, é o perdão dos pecados por meio de sacrifícios. Deus, então, ele vai e institui, nesses 7 capítulos aqui de Levítico, dos primeiros 7, uma forma do que o povo pudesse adorar a Deus. A adoração sempre requer o quê? Um compromisso dos seus adoradores. Então, quando nós olhamos os 5 sacrifícios que são apresentados nesses 7 capítulos, os 3 primeiros se referem ao quê? Ao holocausto e também à oferta de manjares e sacrifícios. E a partir do capítulo 4 e 5, então, nós vemos a oferta pela culpa e pelo pecado. Como nós estamos já no primeiro capítulo, nós vamos falar sobre o que fala o tema, que é sobre o holocausto. É a forma como as pessoas podiam pedir perdão pelos pecados das pessoas. É uma forma que as pessoas tinham que colocar-se na presença de Deus. E a primeira palavra que nós olhamos e proferidos na tenda é o chamado um compromisso, a submissão total para o Senhor. E como nós podemos, então, apresentar essa oferta, esse presente, esse sacrifício perante Deus? Então, o texto, meus irmãos, mostra aqui como podemos fazer isso, como nós podemos nos apresentar perante a tenda do tabernáculo, como nós podemos apresentar perante ao nosso Deus, como nós podemos pedir perdão e ter expiação e perdão pelos pecados. Então, a primeira coisa, e nós olhamos isso em 3 pontos, a primeira coisa que nós precisamos o quê? É apresentar a oferta correta. E o segundo lugar é onde deve ser essa oferta correta. E o terceiro ponto é como e pode ser cumprido esse ritual, onde nós apresentamos isso. E para que serve isso? Então, para expiação dos pecados. Então, o primeiro ponto, meus irmãos, que nós podemos ver nessa manhã, uma oferta correta. Quando nós olhamos o livro de Levítico,
nós olhamos então que Deus quer uma oferta correta. E olhando para o Dia das Mães, hoje, nessa manhã, você poderia imaginar, se você fosse dar um presente para sua mãe, qual o presente que você daria para sua mãe? É uma pergunta bem importante para nossas vidas. Com certeza você ontem de ontem, ficou matutando que eu tenho que dar para minha mãe algo importante, especial, que vai fazer diferença na minha vida. E o tipo de presente ou oferta normalmente reflete o quê? O tipo de relacionamento que nós temos. Se você quer dar um presente especial para sua mãe, é sinal que você ama a sua mãe. E da mesma forma, nós olhamos aqui no texto bíblico. Se nós amamos a Deus, nós queremos dar um presente, uma oferta especial a nosso Deus, pela expiação dos nossos pecados. E a primeira coisa que nós observamos, meus irmãos, é que deve ser uma oferta onerosa. Como adoradores, devemos nos fazer as mesmas perguntas que o Senhor requer de nós. O que de especial nós podemos dar a Deus? Nesse caso, o adorador israelita já sabia, tanto que Moisés começa a falar para ele: ora, você, para ter perdão, para ofertar a Deus, você tem que seguir essas recomendações. Aí, então, que entra o livro de Levítico. Ele normatiza e nos enfatiza e nos capacita a entender que Deus, Ele quer o melhor de nós. Ele quer as coisas mais importantes. Veja o verso 2, meus irmãos. Diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Vai lá até o verso 14 também, diz assim: se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas e de pombinhos. Então, quando a primeira opção de animais domésticos, o adorador poderia escolher o quê? Um novilho, ou um cabrito, um carneiro, e o quê? Machos, né? Tipos de aves também, aves perfeitas, rolinhas. E essa variedade de animais, meus irmãos, comunicava uma mensagem de Deus para nós e para os israelitas. Deus queria uma oferta que requeresse um custo para nós, que requeresse alguma coisa importante para nós, que requeresse alguma coisa econômica, de valor econômico, que nos fortalecesse, nos forçasse ao quê? A ver isso aí. Veja que Deus é tão democrático que Ele pode ser. Para os ricos, Ele escolhe novilhos, bois. Agora, se tivesse uma pessoa simples, pobrezinha, ali no arraial de Israel, poderia ser uma pombinha, uma rolinha. Mas essa oferta tinha que ser perfeita. Veja o verso 10, meus irmãos. Se a sua oferta for de gado miúdo e de carneiros ou de cabritos para o holocausto, trará macho sem defeito. Sem defeito. Veja, meus irmãos, qualquer coisa que seja sacrificada a Deus, qualquer coisa que nós devamos dar a Deus, tem que ser perfeita, sem defeito. Na lei do Antigo Testamento, nós olhamos e várias vezes Deus chamando a atenção do povo para que eles ofertassem aquilo que era de melhor. Animais sem defeitos, sem machucados. E nós olhamos isso, meus irmãos, no livro de Malaquias. Os irmãos que puderem abrir as suas Bíblias em Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, só um minutinho. Versos 8 e 9, diz assim a palavra de Deus: quando trazeis animais cegos para os sacrificardes,
não é isto mal? E quando trazeis coxo, enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te fará favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que vos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, meus irmãos, o sacrifício, a oferta que devemos dar a Deus é uma oferta sem defeito. E é isso, então, que o povo, depois que volta do exílio, então eles se preparam de novo para adorar a Deus. Mas quando eles vão levar as ofertas, eles levam as ofertas com animais mancos, machucados. E Deus exige uma oferta sem defeito. Não era apenas um cerimonial, apontava para algo muito importante. Era aquilo que a pessoa poderia ofertar, dar de presente a Deus pelos seus pecados e as suas falhas. Como nós podemos aplicar isso às nossas vidas? A mensagem de Levítico, meus irmãos, mostra que a oferta deve ser, primeiramente, voluntária. O nosso coração voluntário. Ela deve ser o melhor que nós temos. E, além de tudo, meus irmãos, que ultrapassa nossas possibilidades. Veja, hoje Deus não pede mais ofertas de bois, ofertas de rolinhas, ofertas de outra coisa qualquer. Mas Romanos 12 fala um aspecto importante. Devemos apresentar ao nosso Deus um culto racional, o nosso tratar. Como nós devemos oferecer isso, então, a Deus, meus irmãos? Aqueles que declaram lealdade ao Senhor devem demonstrá-la oferecendo o melhor de si, não o resto. O que você tem oferecido a Deus nos dias atuais? Você tem oferecido o que é melhor de você? Você tem oferecido o melhor do seu tempo para Deus? Você tem oferecido o melhor dos seus dons para Deus? Você tem oferecido o melhor dos recursos para Deus? E as suas atitudes? Como tem sido? Como tem sido o seu culto racional? Como tem sido sua oferta racional a Deus todo dia da sua vida? Apresentando ao Senhor o melhor de você? Quando você vai ao culto, meus irmãos, você vai bem preparado, capacitado para adorar a Deus? Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos é o quê? A melhor oferta que nós devemos apresentar é o quê? Nosso culto racional. O melhor de nós. O que é melhor de nós para Deus? O que agrada a Deus? A nossa atitude, o nosso caráter, o nosso testemunho, o nosso dia a dia, como nós tratamos nossos familiares, como tratamos os nossos colegas, como tratamos as pessoas da igreja. É isso que Deus requer de nós. O segundo ponto que nós podemos observar, então, meus irmãos, que a oferta deve ser no local correto. Então, a oferta correta e a oferta ser no local correto. A oferta correta, para que fosse aceita, deveria ser apresentada no local correto. E qual o local correto, meus irmãos? Vejam o que vale o verso 3. A porta, a tenda da congregação. Esse é o local correto que devemos apresentar as ofertas. Essa tenda da congregação, meus irmãos, essa oferta, para que se fosse aceita, ela tinha que ser no local correto. E essa porta, na tenda da congregação, ela apresenta 3 características: uma geográfica, uma estrutural e uma teologicamente correta. Qual é a oferta geográfica? Vejam, a tenda da congregação, como nós vimos nos sermões alguns dias atrás,
O tabernáculo ficava onde? Exatamente no centro das 12 tribos. 3 tribos à frente, 3 tribos atrás, 3 tribos do lado direito, 3 tribos do lado esquerdo. Acampados de cada lado na tenda da congregação. Então, o local correto é no centro, onde o povo de Israel estava. Estruturalmente, quando nós olhamos a tenda, o que nós olhamos, quando o povo chegava ali na presença, na entrada do tabernáculo, a primeira coisa que ele via era o altar. O altar do holocausto, o altar dos sacrifícios, e após o altar, os santos dos santos. Então, qual a mensagem simbólica que isso mostrava para o povo de Israel? Para aproximar-se de Deus, o israelita devia, primeiramente, o quê? Fazer um sacrifício no altar. Vejam, para entrar perto dos santos dos santos, que só o sacerdote entrava, mas o adorador ele tinha primeiro na presença do altar. E teologicamente, meus irmãos, a tenda da congregação ocupava o lugar central da vida de Israel. Os israelitas leigos podiam entrar apenas aonde? No pátio. Esse pátio, para a gente ter uma ideia do tamanho dele, imagine esse campo de futebol. O pátio era aproximadamente metade do campo de futebol. Tá? E ao levar a sua oferta, ficava evidente que o culto devia ser direcionado a Deus. Aonde? No altar. Veja o que vale o verso 5. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar, onde está diante da porta da tenda da congregação. Quando o israelita chegava ali ao templo, quando chegava ao pátio, quando o israelita chegava ao pátio, a primeira visão que ele tinha era do altar. Como o holocausto era a oferta mais comum, o altar era sempre identificado como o altar do holocausto, porque o holocausto, meus irmãos, em Israel, na época dos israelitas ali, quando eles estavam ali andando pelos desertos, era o período que eles tinham que ter holocausto todo dia, de manhã e à tarde. Era um lugar de morte. Era um lugar também de reconciliação com Deus. Ele trazia à tona o peso do pecado dos israelitas. Mas quando nós olhamos para hoje, ela traz o que também, meus irmãos, quando nós olhamos para Cristo, para a cruz de Cristo. É hoje o altar para quê? Para nós. A cruz de Cristo nos constrange, meus irmãos. Por isso, quando nós vamos oferecer adoração a Deus, quando nós vamos oferecer uma oferta a Deus, o lugar correto é onde? Na cruz de Cristo. Assim como o israelita só podia apresentar sua oferta no lugar determinado, hoje a oferta correta para Deus é presente na presença do Senhor Jesus. A tenda apontava para a presença de Deus entre o povo, e hoje essa presença se manifesta em Jesus Cristo. João 1,14 fala, e o Verbo veio habitar entre nós. Cristo habitando. Não podemos, meus irmãos, nos chegar a Deus se não for por uma oferta certa. Não é qualquer caminho, como muitos dizem aí, todos os caminhos levam a Deus. É uma grande mentira, meus irmãos. Imagine-se como um israelita hoje, você, chegando ali na porta do tabernáculo. O altar de bronze está logo ali, bem à sua frente. O cheiro de sacrifício, o sangue ali naquele altar, queimando, a fumaça subindo. Qual a mensagem que traz para nós, para aqueles israelitas que estavam em pecado? Alguém morreu
por causa do pecado deles. Um animal foi sacrificado por causa do pecado de cada um. Um animal foi ali imolado por causa do pecado de cada um. Alguém, meus irmãos, morreu. Mas a traga, imagine você hoje, na sua presença. O que te perdoa os pecados? O que te faz você a ter relacionamento, ou a nós a termos um relacionamento com Deus? A cruz de Cristo. Ah, meus irmãos, a cruz de Cristo nos leva a voltarmos para Deus, a arrepender dos nossos pecados. Meus irmãos, a cruz de Cristo nos confronta. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Nós estávamos mortos espiritualmente e só por meio da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, do sangue de Cristo, nós podemos então ter um relacionamento com Deus. Por isso, meus irmãos, a cruz confronta. É o lugar certo. A cruz também nos consola. Onde há pecado, há morte, mas nós vemos o quê? A graça de Deus sendo abrangente a todos que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E, por fim, a cruz nos consola com a grandeza da graça de Deus. Meus irmãos, a graça nos chama a viver uma vida de sacrifício. Nós fomos salvos para representar Deus na terra. Nós somos salvos para nós levarmos o evangelho das boas novas às outras pessoas. Nós somos salvos para levar esse entendimento do sacrifício, da oferta que só Jesus fez uma vez por todas, para que a pessoa tivesse e voltasse a um relacionamento com Deus. O que nós aprendemos, então, nesse primeiro capítulo de Levítico? A primeira coisa, a oferta correta. A segunda coisa, no lugar correto. E qual a terceira coisa que nós aprendemos, meus irmãos? A oferta tinha que ser apresentada corretamente, da forma que Deus prescreve. Por isso que o culto deve ser da forma que Deus prescreve na Bíblia. Para que fosse aceita, a oferta precisava ser o quê? Apresentada não como um elemento certo, mas também por meio de um adorador e por meio do sacerdote, para que a oferta chegasse a Deus. Como devia ser o papel do adorador? Nesse caso, o israelita, aquele que cometia os seus pecados e ia ali oferecer um sacrifício para Deus, dar o seu melhor, dar o seu novilho, ou um cabrito, ou uma rolinha, uma pombinha. Como ele devia fazer isso? Então, no ritual do holocausto descrito em Levítico, tanto o adorador quanto o sacerdote desempenhavam papéis importantes. O processo, então, começava com o adorador, aquele israelita, com os critérios estabelecidos por Deus. Esse critério deveria ser o cumprimento para o quê? Para que fosse agradável a Deus essa oferta. O adorador ele tinha que fazer a primeira coisa que o texto fala. Vejam comigo o verso 4. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que ele seja aceito a favor dele para a sua expiação. O que significa isso, meus irmãos? O animalzinho, dependendo de cada um, ele tinha o quê? Ele ia representar o pecado do israelita perante Deus. Ele teria que apresentar esse animal que iria representar o seu pecado, iria substituir o seu pecado. Então, o próprio adorador era o responsável por imolar o animal. O que era essa imolação? Veja comigo o verso 9. Diz assim a palavra de Deus: porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada. Então, a pessoa chegava
cortava o animal e esse aspergia sangue tanto na pessoa, no adorador, e também no altar e ali em volta. E o sacerdote, então, pegava esse animal, separava o animal para ser oferta. E esse local da imolação variava conforme o tipo de animal. Primeiro, os grandes eram mais distantes do altar, e os pequeninos eram mais perto dos altares, do altar. Então, o sangue derramado, o som do animal, o cheiro da carne queimada, a visão do altar em chamas, gravavam na memória do adorador aquilo que estava sendo feito. Imagine, meus irmãos, ali o israelita com o animal, imolando o animal, aquele sangue espirrando dele. Isso para mostrar, meus irmãos, que o sacrifício, a oferta, dependia no valor inimaginável. A imagem do adorador manchado pelo sangue da sua oferta aponta para uma realidade espiritual. O corte do animal, o sangue do animal representava o quê? Que aquilo iria trazer reconciliação com Deus. E os pecados dos homens, então, exigem a morte de um substituto, meus irmãos. Essa realidade, no Novo Testamento, nós vemos aonde? Em Cristo Jesus, na cruz, no Cordeiro Pascal. Na adoração, o cristão reconhece que a sua salvação, meus irmãos, custou um preço inimaginável na nossa mente. Mas nós sabemos o preço que custou. A morte do nosso Salvador, a morte do inocente, a morte do Filho de Deus, a morte de Cristo, o homem, para que nós voltássemos a ter um relacionamento com Deus hoje. O que custou, meus irmãos? A morte do nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso que quando nós olhamos para dentro de nós, para o nosso pecado, para os nossos erros, para as nossas falhas, devemos trazer isso em mente. Aquilo que fiz, aquilo que eu pequei, aquilo que eu errei, custou o sangue de Cristo na cruz. Vejam, meus irmãos, é uma coisa séria, muito importante. E quando nós olhamos, então, nesse texto de Levítico, parece assim um monte de frases desconexas, mas nós olhamos, então, como que Deus é zeloso para com as suas coisas. Vejam, Deus, quando nós lemos a Bíblia, foram mais de 14 capítulos para falar o que Deus queria e como quisesse o tabernáculo. Como Deus quer que nós oferecemos ofertas pelos israelitas. São 7 capítulos. Veja como Deus é zeloso com as suas coisas. Então, nós olhamos o papel do adorador. Agora vamos ver o papel do sacerdote. No abate do gado ou do primeiro pelo adorador, o sacerdote, então, coletava o sangue e aspergia o sangue no altar. Veja o verso 5, meus irmãos. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergerão ao redor do altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Vejam, essa ação, então, simbolizava que a vida do animal havia sido entregue em substituição de uma cara oferta por causa do pecado dos israelitas. Depois que o leigo, então, despedaçava o animal, o sacerdote, então, colocava e arranjava os pedaços em cima do altar, como o verso 8 fala, diz assim o verso 8. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Depois, nós olhamos o ritual de oferecimento desse animal. Veja o verso 10. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para o holocausto, trará macho sem defeito, e o imolará ao lado do altar,
para o lado norte perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará os seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada ao Senhor. Vejam, meus irmãos, e é importante a gente se ater a um aspecto. O holocausto, para que nós entendamos bem isso, o holocausto era oferecido todo dia, cedo e à tarde. Então, aquele cheiro de carne no altar, aquela imolação de animais, era oferecido todo dia por causa do perdão de cada um. Porém, a oferta, a expiação de todo Israel, era oferecida uma vez por ano. E nós vamos olhar mais à frente, quando o sacerdote, então, entra nos Santos dos Santos. Mas voltando aqui para o nosso texto, para esse ritual do holocausto, dessa oferta diária pelo perdão dos pecados, esse cuidadoso tratamento do sangue mostrava que o sangue da vítima, fosse ela um animal ou pequeno, uma vez que a vida e morte eram prerrogativa divina. A vida era do Senhor, Ele cuidava disso. E qual o propósito, então, dessa oferta que os israelitas faziam? Ela vai apontar para quê, meus irmãos? Para que o culto israelita cumprisse seu propósito, o que precisava ser oferecido corretamente, segundo as suas instruções. Vejam, rituais por natureza, por explicação, ou quando eles eram praticados sem entendimento, de nada vale. Não é a mesma coisa hoje. Que adianta nós irmos num culto onde não é pregado, não é falado sobre Jesus Cristo, onde não é louvado o nome de Jesus Cristo, onde os cânticos não são colocados o nome de Jesus Cristo? Meus irmãos, o propósito dessas ofertas, o propósito dessa oferta, desse presente que os israelitas davam a Deus, era para a expiação dos pecados. A palavra hebraica para expiação é kippur, significa reconciliação. Então, o sangue do animal sacrificado não tinha poder para si mesmo, para perdoar os pecados. Ele apontava para aquilo que ia acontecer, aquilo que ia ser a oferta uma vez por todas, o sacrifício perfeito, o sacerdote perfeito, o rei perfeito, o nosso Salvador Jesus Cristo. Como afirma o texto que nós lemos aqui no começo do culto, é impossível que o sangue de touros e bodes removam pecados. Meus irmãos, era só um tipo de expiação pelos pecados. O único realmente sacrifício real que expia nossos pecados, os passados, os presentes e os futuros, é o sangue perfeito de Cristo Jesus. É só o sangue de Cristo que pode perdoar os nossos pecados. Quando o sacrifício era feito corretamente, a Bíblia diz o quê? Subia um aroma agradável. Veja o verso 9, meus irmãos. Oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Quando nós olhamos no Novo Testamento, que Efésios capítulo 5, verso 2 fala, Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Cristo fez o sacrifício uma vez por todas. Então, tudo que vai apontar, que aponta Levítico para o futuro, aponta para o nosso Salvador. Por isso, meus irmãos, quando vocês forem ler Levítico, leiam junto Hebreus. Vai trazer muita luz sobre o texto que vocês querem entender. Qual a aplicação que nós podemos fazer disso tudo?
A adoração verdadeira não é automática. Ela precisa de compreensão. Ela precisa de entendimento. Devemos nos perguntar, então, o que eu tenho oferecido a Deus? O que Ele quer? O que é só conveniente para mim? Que as nossas orações, meus irmãos, o nosso trabalho, as nossas atividades, tudo, a nossa vida inteira, seja um aroma agradável a Deus. Não só no culto público, mas no culto do dia a dia, nos seus afazeres do dia a dia, que seja realmente um culto agradável a Deus. Como está sendo os nossos dias? O que nós estamos fazendo em nossas vidas? O que nós estamos fazendo no dia a dia? E quando nós nos apresentamos aqui perante a Deus para um culto que lhe agrade, nós devemos ter o quê? Cristo no centro do culto. Vejam, onde estava o livro de Levítico? Aponta para o quê? Para a volta do relacionamento com Deus. Quem aponta para esse relacionamento? Jesus Cristo. Os sacrifícios apontavam para quem? O sacrifício perfeito, Jesus Cristo. Outro ponto que mostra Levítico, a busca da santidade, só por meio de quem nós seguimos o processo de santificação? Por meio de nosso Salvador, Jesus Cristo. É isso que o livro de Levítico aponta, meus irmãos. Essa passagem de Levítico nos oferece uma profunda lição sobre uma adoração verdadeira. O Senhor não deixava margens, não deixava pequenas coisas assim que fossem diferentes do que Ele quer para o culto dele. Deus não quer improvisação quando você vai cultuar a Deus. Ele mesmo determina qual deve ser a oferta. Veja, para os israelitas, um macho, sem defeito, sem machucado algum, algo que custasse para os israelitas, uma oferta que custasse, que a pessoa entendesse que aquilo é uma oferta a Deus que determinava da forma que Ele queria, no lugar correto, por meio do altar, do holocausto. E hoje, por meio de quem nós adoramos a Deus? Por meio de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. E qual o propósito, então, dessa oferta da morte de Cristo lá na cruz? E a sua ressurreição é que nós voltássemos a ter um relacionamento com Deus. O verdadeiro encontro com o Senhor não acontece, meus irmãos, de acordo com as nossas conveniências, mas segundo em termos do próprio Deus. É Deus que determina, é Deus que prescreve, é Deus que escreve a forma como Ele deve ser adorado. E o propósito certo para que o adorador alcançasse expiação e reconciliação com Deus é por meio de Jesus Cristo. Veja, Levítico capítulo 1 nos ensina que Deus exige o quê? Coisas bem detalhadas. Deus é um Deus zeloso, meus irmãos. Deus não é um Deus que não aceita qualquer coisa. Não é qualquer tipo de culto. Não é qualquer tipo de louvor. Não é qualquer tipo de adoração. É um coração voltado para reconciliar-se com Ele. É isso que Levítico aponta. Hoje em Cristo, temos uma oferta perfeita, não temos? Cristo é a nossa oferta. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele substituiu a mim e a você pelos nossos pecados. Uma vez por todas. É o único caminho para o Pai. Deus ainda deseja ser adorado com a oferta certa. Qual a oferta certa? Por meio de Cristo. Porque isso, meus irmãos, um culto onde Cristo não é exaltado, onde Cristo não é glorificado, não é um culto que agrada a Deus. E o propósito certo para a comunhão, reconciliação e perdão dos nossos pecados.
É dessa forma, então, que adoramos a Deus. Então, quando nós olhamos esses sacrifícios, essas ofertas, que Deus tanto deixa tão detalhado para que nós apresentamos, para que os israelitas apresentassem, apontam o quê? Para Cristo. E hoje, meus irmãos, nós temos o único caminho que nos leva à reconciliação com Cristo. Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Deus, Jesus Cristo é o seu único Salvador. Você crê nisso, meus irmãos? Ele é o nosso sacrifício perfeito. E o que Ele requer de cada um de nós é o quê? Que nós nos apresentemos com um culto racional, com a nossa vida em processo de santificação, que a cada dia nos pareçamos mais com o nosso Salvador e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, quando você voltar a ler o livro de Levítico, lembre-se, o livro de Levítico vai apontar para Cristo. Aquele Deus zeloso que cria as coisas tão detalhadas, é o mesmo Deus que pede para que você adore Ele de forma detalhada, cuidadosa, que nós nos apresentemos livres do pecado. Por isso, meus irmãos, no culto que nós cultuamos aqui, nós nos apresentamos a Deus pedindo perdão pelos nossos pecados. Só por meio de Jesus nós teremos acesso ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Pai querido, graças te damos por esse dia. Senhor, seu servo é limitado, mas seu Santo Espírito, Senhor, é poderoso, ilumina e capacita o coração de cada irmão que ouviu a sua palavra. Que o Senhor use essas palavras, Senhor. Que o Senhor aplique ao coração de cada um, para que nós possamos ter um entendimento de como devemos cultuá-lo em espírito e verdade. Como devemos, Senhor, nos apresentar no culto para o Senhor, com o melhor de nós, com as nossas ofertas, com tudo que nós temos, Senhor. Ah, Senhor, muitas vezes, muitos de nós canta, tudo entregarei. Realmente, Senhor, é isso que o nosso coração fala? Que o Senhor aplique isso no nosso coração. Que realmente seja essa a nossa oração. Que realmente seja esse o louvor para darmos ao Senhor. Tudo, Senhor, entregaremos ao Senhor, como oferta agradável ao Senhor, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória do seu santo nome. Oramos assim e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.